Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação de nossos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos. Está aqui em minhas mãos mais um capítulo dos 151, que é o capítulo 22 da parte sem letra, que tem o seguinte título: Novidade ligado ao velho que gera um tempo pela fé que fortalece o atraso. Esse capítulo, ele tem 49 versículos. Versículo 1: Porque a palavra forte, quando lançada, firmada nas boas obras, ela abala o tempo e entra em processo de regeneração. E tudo que é natural sofre alteração. Quando a mente que o conhece ou teve chance de conhecer, o rejeitou, retardando o processo de mudança, mas não evita. Versículo 2: Na qual o fundamento que a palavra está firmado é verdadeiro e está oculto, e quando se movimenta sob efeito da palavra, abala tudo que está firmado na aparência, indicando mudança, o que não acontece com a mente que rejeitou conhecer, que permanece inabalável. Versículo 3: Firma-se pela aparência a economia, a política que sofre significante alteração com o esplendor das boas ideias e interpretações em oculto, e faz influência em todo o mundo exterior. Versículo 4: Tudo é conhecido através de sondagem em tempo real, e estes se antecipam ao tempo do seu lançamento no mercado externo para criar rebelião contra, as quais são ideias que sua formação mental reprova. Versículo 5: Mas algumas coisas aprovam, porém querem vos usar desvinculada da sua origem, a qual essa origem é a verdade, que toca na firmeza que produz o que é feito na aparência, desfazendo tudo a partir do fundamento. E as estratégias são obrigadas a usar alguma das coisas novas. Vamos repetir o 5. Mas algumas coisas aprovam, porém querem vos usar desvinculada da sua origem, a qual sua origem é a verdade, que toca na firmeza que produz o que é feito na aparência, desfazendo tudo a partir do fundamento. E os estrategistas são obrigados a usar alguma das novas coisas. Versículo 6: E quando usam, a firmeza convicta de sua consciência fica adulterada, ao tomar conhecimento de novas e brilhantes ideias, e reprova todo o contexto, aprovando apenas alguns textos. Versículo 7: Vejamos que a firmeza da mente ainda persiste por um ato de rebelião que resiste às boas novas, mostrando rebelião apenas para criar hora no seu tempo. São novidades lançadas inadequadas que afrontam e resistem o processo natural dos tempos. Versículo 8: Uma medida fundamentada na necessidade de ter o que não lhe pertence propriamente, e tendo a tecnologia para adquirir em tempo real, se apropria ilegalmente disso e depois pode vos usar para fazer a firmeza na aparência. Versículo 9: Porque a outra firmeza aparente, que era mostrada tradicionalmente, já foi quebrada e abalada pela verdade. Também mostra como o segredo das boas novas, além de quebrar esse perverso poder, que cria outro tipo de sigilo que guarda coisas boas e revela as coisas más. Versículo 10: Depois que a produção secreta perversa foi terrivelmente abalada pela verdade, toda aparência firmada nesse tipo de produção apodrece
e para nada mais presta, e ainda perdura, sendo remendada com nossas novas ideias. Versículo 11. E o que era a produção secreta agora é podridão, ainda acobertada com dificuldade pela aparência, sacrificando com o uso do silêncio os que dela participam, sendo ainda firmado com muito mais sacrifício que antes. Versículo 12. E a verdade, com o novo sigilo, pouco a pouco toma o lugar das criações que já apodreceram e cheiram mal. E tudo que ainda permanece firme nessa estrutura corre o risco de desmoronar a qualquer hora ou momento imprevisto. Versículo 13. A verdade é um grande perigo a quem sobrevive de sua ocultação contra ela. E após se revelar, tudo o que é feito para se firmar, vos resistindo é loucura, a qual naturalmente faz as coisas no seu tempo certo. Versículo 14. A criação do seu próprio tempo para fazer acontecer o que vos agrada somente continua dando certo se a verdade estiver rigorosamente abafada, por ser ela a dona natural dos tempos. Versículo 15. E quando ela se revela no tempo certo determinado, a orientação correta é vos aceitar, e de maneira nenhuma vos resistir, para que o tempo não seja alterado com a rebelião e resistência feita a ela. Versículo 16. E se ocorrer a rebelião, cria e fortalece uma resistência adulterada, capaz de mudar o processo natural do tempo, obrigando Deus também a mudar de ideia. E Deus muda seus planos do bem para o mal. Versículo 17. Essa mudança de ideia de Deus vem por rebelião e negligência das criaturas. Com isso, ele permite a mudança no processo natural de sua origem, sua original mudança, e ela vem para definir partes conforme a preferência de cada um. Versículo 18. Visto que a vontade própria de Deus não muda, e a mudança veio por uma rebelião no processo natural do tempo, que é modificada e adulterada pelos que resistiram à verdade. Versículo 19. Agora a parte continua acontecendo os acontecimentos produzido e processado pela produção secreta dos homens. Mas já existe quem vos resiste para que seja estabelecida a vontade original de Deus, conforme se espera o tempo certo. Versículo 21. De maneira tal que os homens não têm o poder de mudar o tempo estabelecido por Deus. O que é possível é criar um outro tempo pelo tempo natural de Deus, após fazer resistência à verdade revelada no seu tempo. Versículo 21. A própria passagem do tempo natural, ocultada pela outra criação da rebelião, desfaz o efeito que veio a existir, com a resistência contra a verdade. E todos, firmados nesta firmeza, vivem tempo feito pela aparência e adulterado contra Deus. Versículo 22. E enquanto os que resistem à verdade fazem o tempo e a hora, a verdade fica ocultada com as boas novas e usa o sigilo para esconder bons segredos, não mais coisas más, hipócritas e erradas. Versículo 23. E o que era esperança, surpresa desagradável, agora será coisas boas e agradáveis. Porém, tem quem esperar que o tempo natural supere o tempo adulterado criado na rebelião. Versículo 24. O tempo natural é certo sua chegada, tanto que já chegou, mas ainda permanece em oculto uma certeza escondida que projeta uma incerteza, numa firmeza dada pela aparência, para os que assim vivem de aparência, sendo o próprio tempo criado na rebelião contra a verdade. Versículo 25. Do lado deste tempo abominável, há uma incerteza firmada na aparência, dando firmeza a uma grande multidão, e são enganados para o engano, que não mais consegue fundamentar firmeza por aqui, a qual está perante a verdade revelada, que quebra o poder da produção secreta. Versículo 26. E a certeza deste engano está firmado nas decisões dos que conhecem as boas novas via espionagem, e dos que nos resistem pessoalmente neste lugar, gerando uma firmeza pela firmeza de suas decisões contra a verdade. Portanto, é uma firmeza gerada
não mais pelas obras das trevas. Versículo 27. Essa firmeza anula o fundamento pelas obras das trevas, na qual foi quebrada pela verdade revelada, e fica firmado e estabelecido pela firmeza e convicção dos que se rebelaram à verdade revelada, para que seja garantido em outros lugares a firmeza pelas obras impuras, em que seu segredo ainda não foi quebrado. Versículo 28. Uma firmeza gerada por convicção da mente corrompida e enganada, e é falsa, nela não há garantia, principalmente se essa resistência faz rebelião à verdade revelada, que esclarece tudo. Versículo 29. Deste modo fica claro que a firmeza gerada por esse tipo de aparência terá um breve fim, deixando todos que por ela se firmava sem estabilidade e segurança nos negócios, e na boa aparência que fica comprometida com as coisas sujas e imundas. Versículo 30. Os que se firmam na aparência, gerada por um tempo já adulterado na rebelião contra a verdade revelada, são os que dão firmeza na consciência, a firmeza criada para a aparência do momento. E todos estes têm o poder de ainda mudar tudo, se decidir mudar de ideia a tempo. Versículo 31. Mas já opera contra a mudança de ideia a passagem do tempo na firmeza do que decidiu, ficando mais difícil com mais tempo e mais fácil com menos tempo de decisão pela verdade. Versículo 32. Porque conforme sua decisão tomada no momento da abordagem ou do conhecimento via espionagem, tudo o que está à sua volta fica adequado à ideia formada na mente, seja ela velha ou nova, e tudo que se transforma em laço, que vos mantém preso ao que já é velho ou tradição. Versículo 33. E a decisão de mudar terá que preparar a mente e o coração para viver as novas ideias numa nova criatura, já transformado para um novo tempo, que se renova com a novidade de vida no seu tempo. Versículo 34. Toda a firmeza dada ao tempo que opera gera aparência pelo nível de conhecimento dos que a vivem. Se é elevado, significa progresso, riqueza e desenvolvimento. Se é baixo, o nível, atraso, pobreza, subdesenvolvimento. Versículo 35. E a decisão de rejeitar a verdade traz o tipo de recompensa por isso, conforme o conhecimento, a conquista da decisão, que determina a firmeza na aparência, na área financeira ou política. Versículo 36. E a convicção na decisão dos que já as conhecem ou rejeitaram conhecer as nossas novas ideias e interpretação, dão firmeza a tudo o que está firmado na aparência, não mais as obras impuras produzidas secretamente. Versículo 37. E a parte impura de quem dá firmeza agora na convicção ao que é firmado pela aparência, testifica das más obras em outros lugares, onde a verdade não quebrou o poder oculto, gerado pelas más obras em segredo articulado. Versículo 38. Aqui a firmeza gerada pela aparência é garantida pela convicção individual de um que conheceu ou rejeitou conhecer a verdade revelada, vinculada às más obras, ainda produzindo o poder oculto nos lugares em que a verdade não o quebrou. Versículo 39. E a modesta mudança na aparência que ocorreu por aqui, da pobreza para a riqueza, do pior para o melhor, foi o mínimo possível. E persiste e continua as injustiças e desequilíbrio social. Versículo 40. Os responsáveis em orientar os que nos reprovam não vos esclarece o que significa nos aprovar ou reprovar, e a importância de nos rejeitar aos poderosos mais distantes, que se mantém elevado em função do que é criado e produzido em segredo, e a verdade do que é arquitetada é o segredo que gera o poder perverso. Versículo 41. Porquanto não sabem os orientados que o que ocorre em segredo entre a verdade e este poder gerado pela má intenção tomada em segredo, já quebrado por ela, e as consequências disso no poder e nos negócios dos poderosos. Versículo 42.
Se soubessem que seriam mais cuidados nas decisões, que geraria a seu favor um poder, explorando a valorizando sua importância para os elevados e poderosos em relação à sua própria posição possível ameaçada. Versículo 43. Mas nas orientações não revela esse segredo, para que não seja valorizado a importância do que temos disponível e a chance de conhecer e obedecer se transforma em uma riqueza que não pode ser rejeitada. Versículo 44. Desta forma, a falta de fé e sabedoria aos que têm a oportunidade são enganados, deixando escapar pouco a pouco deste lugar um tipo de conhecimento simples, mas que promove o progresso e desenvolvimento em todas as áreas. Versículo 45. A verdade revelada folga e aponta a justiça que requer equilíbrio entre as diferenças, inicialmente na área financeira, do injusto, o que tem para o mais justo, tendo sentido nossa estrutura para o direito e dever justo de cada um. Versículo 46. Usando justas leis de interpretação, dando o direito de recompensa ao mais justo e dever de dar o injusto o que tem, fazendo justiça por lei justa, contrário à lei injusta, que dá direito ao injusto a partir de nossa estrutura, para outros lugares mais distantes. Versículo 47. Quanto aos que são orientados e nos reprova, sem exigir e obter uma recompensa à altura, deixa escapar por entre suas mãos uma riqueza insondável, revelada pela verdade, por não estar bem informado e orientado. Versículo 48. Há uma batalha travada em segredo entre a verdade revelada e o poder das trevas que reina na terra. E ela se define pelo que se decide nos aceitar ou rejeitar quando estes são abordados. Versículo 49. O reino das trevas tem ao seu favor os poderes da terra e a multidão de servos e toda a situação favorável, com o desequilíbrio entre justiça e injustiça, entre quem faz o bem e quem faz o mal, entre quem promove a paz e a guerra, e a verdade busca apoio para gerar força e resistência para fazer equilíbrio. Então a gente concluiu aí, irmão, mais um capítulo, né? Um capítulo importante. É o capítulo 22 da parte sem letra, né? Novidade ligada ao velho que gera um tempo pela fé que fortalece o atraso. Então, irmão, mais um assunto aí importantíssimo para você, de graça, né? E não faça uso dessas informações, irmão, aí na sua igreja, porque ela não tem um modelo adequado para que essas informações possam ser usadas aí. Somente com o modelo de reforma que nós temos disponível é possível usar essas informações e ser aprovada por Deus. Então eu agradeço a todos em nome de Jesus.